Olá, meus irmãos amados, graça e paz, saudade, estamos juntos, cultuando a Deus, mas vamos ter paciência, né? Me parece que temos aí mais duas semanas para que sejamos liberados. Vamos aguardar, né? Orando, esperando sempre em Deus, né? Com certeza Deus terá o melhor para todo aquele que o ama. Hoje vamos aí pensar novamente no estudo aí que estamos fazendo de João. Hoje o capítulo é 7, do versículo 30 ao 36. Então vou fazer a leitura de João 7, do versículo 30 ao versículo 36. Então diz assim: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei junto para aquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, a fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Bem, irmãos, vamos pensar aqui o que é viver no engano, né? Para que não se viva no engano. Porque o pior, ou seja, a pior coisa que existe é viver no engano, né? É ruim viver no engano, mas o pior do que viver no engano é de fato o resultado de se viver no engano, ou seja, se pensar que está na verdade. É o pior, né? O pior de viver no engano é o resultado de viver no engano. E os fariseus viviam nesse engano, pensando que faziam o certo simplesmente porque tinham conhecimento da lei. Eles conheciam a lei e por isso pensavam que estavam vivendo corretamente, não é? Diz ao versículo 34: A vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Não é? Então, veja bem, vocês um dia vão me procurar, Jesus está dizendo isso. Um dia vocês vão me procurar, mas não vão me achar, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Não é? Então vamos tirar algumas lições aí que devemos aproveitar o tempo. No versículo 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Por isso, irmãos, sabemos com toda certeza que a crucificação de Jesus não foi um acidente na história, não foi por acaso. Eu vou ler um texto aqui, Hebreus 9:26, diz assim, Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, ou seja, antes dele se tornar homem, né, e aparecer em sua vida física. Agora, porém, se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então é aquilo que mais ou menos Pedro diz também, e lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus já havia morrido, já havia sofrido antes da fundação do mundo, né? Ou seja, tem um tempo para tudo. Então quando nós lemos isso, nós sabemos que a crucificação de Jesus não foi um acidente na história, não foi por acaso, entende? Já ele veio cumprir, veio revelar para nós o quanto Jesus já tinha sofrido para nos dar a salvação. Então há tempo para tudo. Então houve o tempo correto que Jesus entrasse aí, como diz lá Gálatas, na plenitude dos tempos. Então Jesus apareceu aí em sua forma humana. Há tempo para encontrar com Jesus também. No versículo 34 diz assim:
a vez de procurar-me, não me achareis. Então há tempo de procurar Jesus, e vai chegar uma época que vai querer se procurar e não vai achar mais. Ali especificamente, ele falando para os judeus, vivendo a sua vida física ali, vocês vão me procurar e não vão me achar, porque Jesus vai morrer, vai ressuscitar e vai para o Pai, não é? E semelhantemente é hoje, nessa época de hoje que estamos vivendo. Hoje, se você procurar Jesus, quem procurar Jesus vai encontrar. Mas vai chegar uma época que vai procurar Jesus e não vai encontrar mais. É aquilo que Isaías já tinha dito lá, Isaías 55, versículo 6, buscai-me enquanto me pode achar, né? Hoje o Senhor está perto. Então, essa época que estamos vivendo é uma época em que pode procurar Jesus e achar Jesus. Se a pessoa não procurar Jesus e não achar Jesus, depois que partir ou que Jesus vier buscar a sua igreja, não tem mais como encontrá-lo. Então é isso que Jesus está dizendo: me procure enquanto você me pode achar, né? Então devemos aproveitar esse tempo e temos aí uma comunhão com Jesus. Jesus está sendo muito claro para os fariseus: vocês vão me procurar e não vão poder me achar. A rejeição, irmãos, é pelo engano religioso. Muitas pessoas dizem que tem Jesus, pensa ter Jesus, mas não tem. Versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem. Por quê? Porque não acreditavam que Jesus era o Cristo. Os fariseus tinham o quê? Tinham uma religiosidade vazia. Tinha conhecimento da lei, tinha conhecimento que Jesus viria, e Jesus veio, e eles não entenderam. Por quê? Porque era uma religiosidade vazia, não tinha afinidade com Jesus, não é? Hoje em dia é o que existe muito, religião vazia. A pessoa tem religião? Tem religião A, B, C, existe um número enorme de religiões, e cada pessoa acha que estão muito bem, porque tem uma religião, mas não tem Cristo, não tem Cristo. Os fariseus pensavam que estavam certos, mas estavam errados, eles estavam enganados, não é? O vazio não reconhece o domínio de Jesus. Paulo diz lá em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Quantas pessoas dizem ter Cristo, mas nem sabem o que é isso? O que é se encher do Espírito? Quantas pessoas dizem ter Cristo? O vazio espiritual é cheio da carnalidade, e assim não admite ficar por baixo. Os fariseus sentiam-se incomodados com o sucesso de Jesus Cristo, né? Então a carnalidade leva a uma religiosidade. Pensam que estão certos, mas não estão certos, e acaba tendo inveja daquele que demonstra ser espiritual, né? Então havia ali uma rejeição por causa do engano religioso. Não é isso que acontece hoje? Qual é a dificuldade que temos de falar do Evangelho para quem tem uma religião? Você fala de Cristo, você fala de culto, não, já tenho a minha religião, eu vou lá. Então, está fechado, porque pensa que ter uma religião, não é? De repente foi induzido a uma religião, de repente desde criança foi levado aos pais a determinada religião, então assimilou essa religião, e agora pensa, não, eu tenho minha religião, como se ser evangélico, autêntico, fosse apenas mais uma religião. Então é um engano religioso. Então esse povo aqui queriam prender Jesus, mas não prenderam, porque não chegou o tempo ainda. Não era o tempo de Jesus ser preso, ser entregue, ser crucificado. Não tinha chegado o tempo ainda. Então tentaram muitas outras vezes prender Jesus, mas não conseguiram, porque ainda não tinha chegado o tempo. Queriam prender Jesus porque viam Jesus pregando, ensinando com autoridade, coisa que a religiosidade não tem. Os fariseus não tinham essa autoridade de pregar como Jesus pregava, e por conta disso ficavam incomodados e queriam prender Jesus. A incredulidade, ela é enganosa, né? Uma vida que vive no engano. Versículo 35, 34, a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou não podeis ir. 35, disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar?
irá porventura para a dispersão entre os gregos, a fim de que os ensine? Então eles não tinham o menor entendimento do que Jesus estava falando, não é? Que ele ia morrer, ia ressuscitar e ia retornar para a glória com o Pai. Muitos pensam ser crente, irmãos, porém não procede como crente. Jesus disse: olha, pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Muitos não procedem como crentes, né? É interessante, irmãos, que a Bíblia nos ensina a viver como crente. Veja bem, em 1 João 3,15, ele diz assim: aquele que odeia o irmão é um assassino. Não precisa matar literalmente. Não precisa matar literalmente. Aquele que odeia o irmão é um assassino. E o assassino não tem parte no reino de Deus. Agora, a quem é que você vai odiar? Ou melhor dizendo, a quem é que você pode odiar? A quem te incomoda. Você vai odiar quem te faz o bem? Você vai odiar quem só fala coisas que você gostaria de ouvir? Não. A quem é que podemos odiar? Não devemos. Porém, a quem é que podemos odiar? Apenas quem nos incomoda. Certo? Então, se você odeia a quem te incomoda, não consegue amar a quem te incomoda, não consegue se relacionar com quem te incomoda, você está odiando. Para Deus, já matou. Porque diz lá, 1 João 3,15, aquele que odeia o irmão é um assassino. Quem é o irmão? Falando espiritualmente, é todo aquele que recebeu Cristo como seu, como Salvador. Olha o que diz lá Hebreus 12, Hebreus 12, 14 e 15, deixa eu ler aqui, Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos, não é com quem você escolhe para ter paz, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atendendo diligentemente, versículo 15, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, olha, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, se você se tornar uma pessoa amarga, você vai acabar contaminando outras pessoas também. Jesus adverte isso. A ira contra o irmão é algo muito grave. Com quem é que você vai se irar? Com aquele que te incomoda, com aquele que porventura um dia falou alguma coisa que você não gostou de ouvir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então quer dizer o quê? É uma incredulidade no meio do povo de Deus. Ou seja, a incredulidade é enganosa. Quantas pessoas estão vivendo isso no meio do povo de Deus? Quantas pessoas vivem assim? Na lei era preciso matar para ser assassino. Na lei, o pecado, pelo pecado se morria fisicamente, para fazer entender que o pecado gera morte. A morte física apontava para a morte espiritual, né? Então, na lei era necessário uma morte física para que fosse comprovado um assassinato, né? Na lei era necessário se comprovar, olha, alguém matou alguém literalmente, fisicamente, né? Mas no novo pacto, apenas sentir ódio de um irmão já configura em um assassinato. Está vendo? Como ser crente, servo de Deus, não é a mesma coisa que ser um crente nominal, não é a mesma coisa que ter um nome escrito no hall de membro de uma igreja, né? Aquele que odeia o irmão é considerado como um assassino, né? Então, insultar é se achar superior. E muito, no meio do povo de Deus tem muita gente que insulta porque se acha superior, e tem aquele, né, que acaba tendo ódio porque foi insultado. Então isso nos mostra o quanto devemos viver em paz no meio do povo de Deus.
A Bíblia nos induz à prática do amor, né? No Salmo 133, diz assim: como é bom, como suave é que os irmãos vivam em união, né? Tendo paz com todo. Quem ama o seu próximo, quem ama o seu irmão, cumpre a lei. É aquilo que Paulo diz em Romanos 13:10. Se você ama, você cumpriu a lei. Se você não ama, você não cumpriu a lei. E amar é isso, é amar em qualquer situação. Amar não é só naquele momento que tudo está muito bem, que tudo está muito legal. Amar é quando nós às vezes somos insultados, quando muitas vezes somos incomodados. Isso é amar. Porque se a pessoa, em vez de amar, se irar, acaba sendo configurado em um assassinato. Pensamos também aí, irmãos, no engano da religiosidade. No 35, 36, diz assim: disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? 36. Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Eles não entenderam isso, né? A autoridade judaica morreria em seu pecado e não iria para o céu. Como ele diz mais na frente, lá no capítulo 8, versículo 24, diz assim: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, quer dizer, se a pessoa não encontrar Cristo hoje e não receber a remissão dos pecados, não vai para onde Cristo está. É isso que Jesus está dizendo, né? E a autoridade pode ser algo perigoso, né? Quem pretende exercer autoridade deve, em primeiro lugar, consagrar a sua vida a Deus. Consagrar a sua vida a Deus, né? Agora, como existe engano numa religião que prega essa doutrina? Irmãos, eu creio que nós pregamos essa doutrina. Eu creio. Nós olhamos para a Bíblia e pregamos aquilo que a Bíblia diz. Agora, como alguém pode ser enganado, né? Como pode existir engano num lugar onde se prega, numa religião onde se prega essa doutrina? Quando não se vive o que se aprende. De repente o indivíduo, vou colocar assim, que nem sei se, né? Está dentro de uma igreja. De repente essa pessoa foi batizada. Essa pessoa tem o seu nome escrito no rol de membros da igreja. Mas ela não vive aquilo que aprende. Então, não está vivendo a sã doutrina. Está em um ambiente onde se prega a sã doutrina, mas não se vive a sã doutrina, não é? Quando não se vive a sã doutrina, ou seja, quando não se vive aquilo que se aprende, é aquilo que Jesus ensina, quando ele dá o exemplo de duas casas, uma casa em cima da areia, sem fundamento, né? E outra em cima da rocha. Aí vem o temporal, bate naquela casa que está em cima da rocha e não acontece nada. Aí vem o temporal, bate na casa que está na areia e derruba aquela casa. Irmãos, ouvir a palavra e não praticar é aquilo que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2. É ter uma vida enganosa, é enganar-se a si mesmo. Você ouve, mas não põe em prática aquilo que você ouve. Então você está vivendo num engano também. Semelhantemente aos fariseus. Jesus vai dizer: olha, para onde eu vou vocês não vão. Para onde eu vou vocês não vão me encontrar. Se você ouve a palavra de Deus, ouve os ensinos de Deus, mas não pratica, que Jesus compara com uma casa sem fundamento na areia, não vai encontrar Jesus, né? Quando é que uma casa cai sem alicerce? Quando vem o temporal. Quando vem o temporal. É aquilo que Jesus disse: a casa na areia, a casa na rocha. Vem o temporal, bate na casa que está na rocha, não acontece nada.
Aí eu bato na cara que está na areia, derruba. Um crente só ouvinte e não praticante é semelhante à casa na areia. Não suporta. Um crente que só ouve, mas não pratica, não põe em prática a palavra de Deus. Quando vem algo que incomoda, ele desaba, ele cai. Ou seja, é preciso uma tempestade para que aquele que está na areia mostre que de fato está na areia. Isso é negar Jesus. Agora, negar Jesus não é literalmente, olha, eu não creio em Jesus, eu não aceito Jesus. Não, negar Jesus é não fazer o que ele manda, é não pôr em prática os seus ensinos, né? Jesus é claro: para onde eu vou, não podeis ir. Para onde eu vou, não podeis ir. Para quem Jesus está dizendo isso? Está dizendo para o religioso. Está dizendo para aquele que tem apenas uma religião e acha que está tudo certo, tudo correto, porque tem uma religião. Para onde eu vou, vocês não podem ir. É preciso ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Concluindo, irmãos, há tempo para tudo. Hoje é tempo de encontrar a verdade, que é Jesus. Não viver no engano, né? Para poder estar no futuro aonde Ele está, né? Não podemos viver no engano. Não podemos viver no engano. Não viver no engano para poder ir onde Ele está, né? Jesus já foi na frente, está aguardando todo aquele que nele crê. Meus amados, vamos observar a palavra de Deus, vamos pôr em prática aquilo que aprendemos, né? O evangelho artificial não vai funcionar, não vai funcionar. Não podemos viver no engano, olhar para a palavra, né? Não podemos ter uma vida enganosa. Hoje em dia, o que mais existe são pessoas que vivem no engano, né? A lição passada, os irmãos lembram, aquelas vidas lá que eram de Nazaré, não creram que Jesus era o Cristo, porque eles conheciam Jesus. Não, esse aí não pode ser o Cristo, porque nós sabemos quem ele é, de Nazaré, o carpinteiro, aquela coisa toda. Então não conheciam Jesus, porque naquela época se esperava que Jesus ia aparecer de uma forma misteriosa, como eu disse na lição anterior, né? As pessoas às vezes preferem acreditar naquilo que não conhecem, no desconhecido. Vou dar um exemplo. Alguém chega para você e diz: olha, Deus me revelou, profetizo para você, Deus me revelou isso, que vai ser assim, assim e assado. Você crer nisso é crer no desconhecido. Sabe por quê? Porque qual é a fonte que vem essa palavra, Deus me revelou? De onde está vindo isso? Onde é que você pode achar na Bíblia? Como é que você pode crer? Não duvidando da espiritualidade de ninguém, mas o coração é enganoso. Então como é que eu posso acreditar? Alguém diz: olha, Deus me revelou isso para você, mas como é que eu posso crer? Eu estou ouvindo só o homem falar, então eu vou crer no homem que está falando comigo, porque eu preciso uma confirmação bíblica. Deus te revelou algo, então confirma aqui na Bíblia essa revelação, porque senão eu vou crer ou acreditar naquilo que eu não posso, no desconhecido, uma fonte desconhecida. Eu não sei de onde está vindo essa fonte. Por isso, irmãos, que lá na lição passada, as pessoas que moravam na cidade de Nazaré não creram em Jesus, porque conheciam Jesus fisicamente. E hoje em dia, e em todas as épocas também, muitas pessoas não têm Jesus porque não conhecem Jesus, apenas têm uma religião que engana, né? Engana, as pessoas vivem no engano, a pessoa não tem Jesus. Mas precisamos ouvir a palavra de Deus, essa é a lição para nós. Precisamos ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, para que assim possamos ir aonde Jesus está.
porque é para os religiosos apenas que Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Seja fiel a Deus, a sua palavra, aos seus ensinos. Aí sim, aonde Jesus foi, nós estaremos lá também. Aí sim, aí vem aquela palavra que Jesus disse lá em João 14, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, e um dia eu vou vir buscar vocês. Que Deus nos abençoe. Amém?